Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se por um acaso não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos ao relato de hoje, que é este. Fui parar em Sete Além sem saber como, mas geralmente a gente não sabe, né? De repente você tá lá e aí o povo de lá ainda fica bravo. Mas vamos lá, vamos pro relato aqui, ó. Olá, Aninha e assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Hoje eu quero relatar algo que me aconteceu em 2021 e já peço perdão caso houver algum erro de português, pois escrevo esse relato pelo celular. Pois bem, esse relato aconteceu quando eu tinha 16 anos e, para contextualizar, eu moro numa cidade pequena, onde não há muitos prédios, porém eu estava procurando por um emprego de jovem aprendiz. Mandei alguns currículos e fui chamada em um lugar que não vou especificar o que era, nem a loja, né, nem o prédio, para não ser identificado. Porém, era em um dos poucos prédios da cidade. Chegando lá, eu tinha 3 opções: a escada da frente, o elevador ou a escada lateral. E guarde essa informação, pois o lugar era como um centro comercial e tinha uma escada grande perto da entrada e um corredor na lateral que dava para uma outra escada. Eu não sei se deu para entender. Como eu sempre tive medo de ir de elevador, eu decidi ir de escadas, mas peguei a da lateral, pois estava mais próxima. E eu, no auge da adolescência, fiquei com vergonha, já que teria que passar por um grupo de adolescentes que estavam perto da escada de entrada. Entende? Entendo. E assim eu fiz, Ana. Eu fui subindo aquela escada que dava direto no último andar, sem parar em nenhum outro. Ela era reta para o último andar. Eu nem estranhei isso, pois a tal loja ficava no último andar daquele prédio. Então, mas reta? Tipo, como assim? Não tem como uma escada ser reta num prédio. E ainda mais, quantos andares você precisou subir para chegar no último? Mas continuando. Pois a tal loja ficava no último andar daquele prédio. Então, chegando lá, fui logo me sentando em uma cadeira de espera que tinha por ali. Mas o lugar era estranho. Tinha um cheiro de mofo. Os móveis pareciam velhos. Por mais que só tivessem algumas cadeiras e quadros, era um corredor com várias portas. Parecia mesmo um prédio residencial. Mas no anúncio da vaga de jovem aprendiz, dizia que era no último andar e que ali tinha uma loja. Pelo menos era para ter. E não tinha nada de placa informando algum comércio ali. Mas eu não estranhei, pois eu estava ansiosa. Lembro que nas portas tinham números, como se fossem mesmo apartamentos, sabe? Cheguei a me questionar se eu estava mesmo no último andar, porque até então era onde eu deveria estar. Eu lembro que o meu horário era especificamente 1h30 da tarde. Mas quando eu peguei o meu celular para verificar a hora, o celular estava sem bateria, o que não fazia o menor sentido, já que o meu celular estava carregado quando eu saí de casa. Ali eu comecei a achar tudo muito estranho, mas eu esperei, até que subiu um moço pelo elevador. Ele subiu e virou de costas, me impossibilitando de ver o rosto, mas eu o chamei e fui ignorada. Então eu fui atrás dele e chamei novamente. E olhei para o meu currículo que estava na minha mão e fui logo falando: olha, eu vim por causa de uma vaga de jovem aprendiz. E logo fui interrompida. Ele apenas disse: o que diabos você faz aqui? No que eu olho para o rosto daquele ser, eu paralisei da cabeça aos pés. Um calafrio tomou conta de mim. O rapaz era magro, o rosto dele parecia esquelético, como se só tivesse uma camada fina de uma pele negra.
Ele chegava a ter o rosto parecido com o de um gato, mas era humano, sabe? E é claro, os olhos completamente pretos. Eu não conseguia nem chorar. Eu só olhei para baixo como se não tivesse visto aquilo. Eu me tremia muito. Nisso, ele pegou uma chave e abriu a porta do que parecia ser o seu apartamento, pois eu vi pelo canto do olho o que parecia ser a sala de estar. E de lá saiu um cheiro de cigarro. É isso? E de lá saiu um cheiro, talvez, de cigarro. Uma mistura de cheiro de cigarro com caixa de areia suja e mofo. E ele só disse o seguinte: saia daqui e não me mete nisso. Meu querido, lá vem eu. Falei, é o seguinte, eu não queria estar aqui, tá? Então não me venha com hostilidade. Bom, quando ele fechou a porta, eu fiquei paralisada ali por um tempo, até tomar consciência, e mesmo assim eu achei que era coisa da minha cabeça, que talvez ele fosse só estranho mesmo, mas no fundo eu sabia que aquilo ali não era desse mundo não. Mas não pensem que acabou por aí, pois aquele era um corredor enorme, que mais parecia um labirinto. Eu só via portas e mais portas. Eu virei tanto para tantos lugares que eu me perdi. Mas eu continuei seguindo. Aquele lugar era frio, escuro, meio cinza, e eu já nem sabia mais descrever o cheiro ruim que tinha lá. Mas bem, depois de muito andar, eu vi uma senhora saindo de uma daquelas portas. Ela não tinha a aparência tão estranha quanto daquele rapaz, porém tinha os olhos totalmente pretos também. Mas eu senti mais segurança de falar com ela. Aí eu cheguei perto com receio e ela logo disse: o que você está fazendo aqui, menina? Vocês não podem vir aqui. Eu só desabei, Ana. Eu disse que eu não sabia como que eu estava ali, que eu queria mais do que tudo ir embora. E ela me disse que se me vissem perambulando por lá, eu nunca mais voltaria. Disse que eu deveria ter cuidado, pois senão eu trabalharia como uma escrava naquele lugar. É que o gato preto já tinha me alertado. O gato preto, o homem lá, né? Ele já tinha... Gatos pretos transitam entre outras dimensões. Será que quando eles vão pra lá, eles se tornam gente? Bom, o homem gato preto lá já tinha me alertado. Naquela hora eu nem dei tanta importância quando ele me falou. Eu nem sabia do que ele estava falando. Então, quando ela me... Mas daí eu fiquei em silêncio e ela disse que me ajudaria, mas que eu nunca mais voltasse para lá. Como se eu pretendesse voltar, né? É o que eu falo, né? Eles falam de um jeito que parece que a gente tá doido para ir para lá. Filho, nós vai lá sem saber. A gente não quer ficar ali, não. Sei lá, de que jeito. Fala de um jeito que... Por isso que eu falei, meu. Tem que ter protocolo. Se vocês não querem a gente lá, nós também não quer estar lá. Só faz um jeito aí da gente vir embora logo. Tem que... vamos conversar, né? Continuando. Aí, como se eu pretendesse voltar para lá, né? A senhora me disse para eu voltar pelo caminho que eu vim. Mas eu já tinha me perdido. E eu disse isso a ela. Mas, segundo a velha senhora, não havia problema. Ela sabia exatamente por onde eu tinha vindo. E me acompanhou. Chegamos naquela escada, eu agradeci muito e ela só faltou me empurrar a escada abaixo. Mas disse, vai, se apresse, vá e não volte nunca mais. E assim eu fiz, desci correndo. Eu desci correndo, mas parecia que aquilo lá não tinha fim. Aquela escada escura parecia ser infinita. Até que eu cheguei e fui para fora daquele centro comercial. E assim que eu vi... E aí eu fui para fora do centro comercial assim que eu vi que já estava lá no centro comercial. Saí e fui andando pela rua, bem atordoada, com os olhos assim de todo tamanho. Tipo, acho que é assim, né? Eu ainda estava claro, era de dia,
E quando eu olhei, o meu celular estava ligado e era apenas 1h57 da tarde. O que para mim não fazia sentido algum, já que o celular estava descarregado e também porque parecia ter passado, sei lá, umas 3 horas naquele lugar estranho. Mas só saí andando para casa, mas aí eu só saí andando para casa desnorteada, já não estava nem aí mais para tal vaga de emprego e eu até pensei que era um golpe. Tipo aqueles cursos que vendem para jovem aprendiz e que provavelmente era um lugar errado, enfim. Cheguei a pensar que fosse pegadinha do Silvio Santos até. Sinceramente, naquele momento, eu desejava muito que fosse uma pegadinha. Mas eu nunca deixei de achar estranho, até porque eu, na época, nem sabia o que era Sete Além. Então, para me conformar, eu acreditei que era um golpe. No entanto, no ano retrasado, eu fui a uma farmácia que ficava naquele mesmo centro comercial. Só que chegando lá, pasmem, não tinha mais aquele corredor e nem parecia ter sido tampado. Ele só não estava mais ali. Eu entrei na farmácia e perguntei para o rapaz do caixa se tinham tirado o acesso para os apartamentos. Ele me olhou meio que sem saber do que eu estava falando e disse: "Como assim, moça? Aqui é um prédio comercial, não tem apartamentos." E eu respondi: "Mas tinha sim, aquele corredor lateral que dava para aquela escada grande." E ele novamente me olhou confuso e eu perguntei há quantos anos ele trabalhava ali. Ele disse que tinha sido recém-contratado. E então ele falou que a colega de trabalho dele trabalhava lá já fazia uns 5 anos e que talvez ela soubesse me responder. E aí eu perguntei para a moça da farmácia, que simplesmente me disse que ali nunca teve corredor e que provavelmente eu estava me confundindo. Chegou a perguntar se eu era daqui da cidade, como se eu fosse louca, né? Só que no fim eu apenas disse: "Ah, então deve ser em outro lugar mesmo." Me desculpei, paguei e saí. E naquele dia eu decidi pesquisar sobre lugares com aquelas características e conheci os vídeos sobre Sete Além. E mesmo acompanhando o canal há bastante tempo e gostar de vídeos de sobrenatural, eu nunca tinha visto ou ouvido falar de Sete Além. Nesse momento, acabo até de ver um vídeo sobre o assunto, o que me deu coragem de mandar o meu relato. E também porque quando eu assisti alguns relatos, a minha mente explodiu, pois aquilo que eu acreditava ser algo aleatório aconteceu com mais pessoas. E relatos bem parecidos com o que eu havia vivido. Por um lado, eu me senti bem por não ter sido a única, mas também fiquei com medo. Eu tenho medo até hoje de parar em Sete Além de novo. Só quem foi é que sabe. Desespero que acho que dá, né? Você tá no lugar e fala: "Meu Deus, como que eu volto?" O povo mandando você ir embora. Eu falo: "Mas não sei por onde que eu vou embora, caramba." Até hoje, quando eu passo por lá, eu tenho um sentimento estranho, um calafrio. Mas passou. E é isso, Aninha. É um relato até que recente. E eu me lembro bem. Foi exatamente naquele lugar. Eu não me confundi, disso eu tenho certeza. Eu sigo normalmente, às vezes lembro ou sonho ainda com esse lugar, mas eu não falei disso pra ninguém, pois eu tenho medo de me acharem louca ou algo assim. Aqui eu me sinto confiante de mandar o meu relato, pois sei que existem pessoas que também passaram por isso e que entendem como é. Deixo aqui meu agradecimento ao canal Assombrado, muito obrigada por ler a minha história. Tenho mais alguns relatos sobrenaturais que pretendo mandar. Um beijo pra você, Aninha, eu amo seus vídeos. Um beijo pra você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Olha lá, então, eu já ia falar que o negócio ia acontecer quando você tá elevador, né? Eles falam muito quando você entra no elevador, não sei o quê. Mas tem relatos também de escadas, de rampas, que acabam te levando para um outro lugar. Tem um relato muito interessante, que eu não vou lembrar o título, mas eu acho que a menina, ela subiu, eu não lembro se era um
prédio, mas não tão grande, ou se era uma casa compartilhada, algo assim. Mas o lugar de ela foi para estender roupa, lavar roupa, era tipo um lugar para isso. E aí ela tinha que subir, vamos dizer, num terceiro andar, que era para lavar roupa e tal coisa. E aí ela foi, subiu uma escadinha, chegou, mas acho que tinha mais uma escada e ela foi além, tipo, foi, eu não sei se era no segundo andar isso e ela acabou indo para um terceiro andar, algo assim, ou para um quarto andar. E aí foi lá e alguma coisa estranha aconteceu lá também. Eu sei que depois ela foi perguntar para as pessoas que moravam ali sobre isso, ou ela foi no dia seguinte para, né? E não existia o terceiro andar ou o quarto andar que fosse, né? Esse andar para onde ela foi não existia. Então, para onde ela foi? Como que ela foi? Né? Surgiu uma escada ali. Assim também acontece com o elevador, né? A pessoa, de repente, o elevador para num andar, num lugar que não tem sentido ter ali naquele prédio e muitas vezes descobre que realmente não tem. Então, parou aonde, gente? Né? Tem muitas histórias desse tipo. Né, que a pessoa tá andando, ou às vezes tá rodando de carro e entra numa estrada, num lugar, que depois vai ver não existe. Meu, é muito louco isso. Nesse caso dela, não foi dito o nome Sete Além, mas as características sempre batem. Esse povo mandando a gente voltar embora, eles têm medo que a gente fique lá. Eu não sei se é muito terrível o que acontece com a gente se a gente fica lá, se bem que tem os relatos das pessoas que vão pra lá de bom grado e diz que é ok, trabalha pro lado de lá e tá ok. E tem uns que eles falam que faz de escravo, que eu não sei. Não sei qual que é o critério deles. Eles têm que entender que a gente não tá lá porque quer, né? Não tenho nada a ver com isso. Desculpe se fiz alguma coisa, se é meu povo ali fez. Eu só quero ir embora. Se ficar aqui tranquilo, se precisar de alguma coisa também, né? A gente tá aqui, uma água limpa, de repente. Eu não sei, gente, mas né, eles são... Agora é esse aí com cara de gato. Fiquei pensando, né? Porque os gatos são sempre representados aqui e lá, né? Nas duas dimensões. Será que esses apartamentos... não sei, se alguém tiver algo assim, uma história parecida, você já foi para Sete Além? Ou desconfia que foi, não falou Sete Além, mas foi um lugar estranho? Manda o seu relato pra gente. Bom, se for comentar, que seja sempre com respeito. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. E não pra Sete Além. Tô aqui ainda. Ainda não, pretendo ficar. Se eu for pra lá, vou ter que conversar com alguém lá, né? Pra saber que jeito vai ficar isso daí. Essas relações. Relações internacionais e interdimensionais. Um beijo e fui. Tchau, tchau.